Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem parar de beber quando elas querem, enquanto outras lutam durante anos contra, por exemplo, um vício do álcool? Por que alguém promete que nunca mais vai apostar ou nunca mais vai usar algum tipo de drogas ou nunca mais vai passar horas nas redes sociais, mas pouco tempo depois elas fazem exatamente a mesma coisa? Será que isso é força de vontade ou uma questão de caráter? Ou existe algo muito mais profundo que está acontecendo dentro do seu cérebro? Hoje você vai descobrir de uma forma científica que o vício não é simplesmente uma escolha, ela é uma condição complexa que envolve alterações em todo o funcionamento cerebral, nos processos psicológicos e nas emoções e também na forma como nós interpretamos o mundo. O meu objetivo aqui não é justificar o vício, mas explicá-lo de uma forma científica, porque compreender é o primeiro passo para transformar vidas. Antes da gente começar a falar sobre dopamina ou cérebro, nós precisamos responder uma pergunta fundamental. O que é o vício? Na psicologia, o vício ele pode ser compreendido como um padrão persistente de um comportamento ou de usos de substâncias que continuam acontecendo apesar das consequências negativas. Em outras palavras, as pessoas sabem que aquilo está sendo prejudicial à sua saúde ou à sua vida. Mesmo assim, ela continua repetindo esses padrões. Isso acontece porque, com o tempo, o comportamento ele deixa de ser apenas uma escolha consciente e passa a ser influenciado por mudanças que são profundas nesses circuitos cerebrais que são responsáveis pela motivação, pela tomada de decisão e pelo autocontrole. Nós sabemos que atualmente existem vários tipos de dependências que estão relacionadas, por exemplo, ao álcool, ao tabagismo, às drogas ilícitas, a medicamentos, jogos de azar, redes sociais, compras compulsivas, trabalho e comida e diversos outros tipos de dependências, sejam elas químicas ou comportamentais. Embora pareçam diferentes, todos esses comportamentos, eles compartilham de um mecanismo cerebral semelhante, a busca repetida por recompensa. E é preciso a gente compreender o que é hábito, compulsão ou vício. Esses três conceitos, eles costumam ser confundidos, mas eles não significam a mesma coisa. Um hábito, ele é um comportamento compreendido. Por exemplo, escovar os dentes, ou tomar café pela manhã, ou fazer uma leitura antes de dormir. São comportamentos automáticos, mas que eles podem ser interrompidos sem grandes sofrimentos. Na compulsão existe uma sensação intensa de necessidade. A pessoa ela sente a ansiedade crescer, ela executa esse comportamento e obtém um alívio temporário. E pouco tempo depois, essa ansiedade ela retorna. E no vício ocorre ainda algo mais complexo. Além dessa necessidade intensa, existe uma perda de controle. Mesmo a pessoa percebendo, por exemplo, os prejuízos financeiros, familiares, profissionais e da própria saúde, o comportamento ele continua sendo repetido. Esse é um dos aspectos mais importantes da dependência. O prazer, ele deixa de ser o objetivo principal e muitas vezes a pessoa já nem sente tanto prazer assim. Ela continua porque ela sente que precisa continuar. Tem uma afirmação que ela parece ser muito estranha. O cérebro não procura felicidade, mas ela é extremamente importante. O nosso cérebro, ele evoluiu para garantir uma sobrevivência e não a felicidade. Durante milhares de anos, sobreviver significava encontrar, por exemplo, alimentos, abrigo e parceiros reprodutivos. Sempre que conseguíamos algo importante para a nossa sobrevivência, o cérebro ele liberava neurotransmissores que aumentavam
a probabilidade da gente repetir aquele mesmo comportamento. E foi assim que a nossa espécie ela conseguiu sobreviver. Mas o grande problema é que o mundo ele mudou, e mudou rápido demais, mais rápido que o nosso próprio cérebro. E hoje nós temos acesso, por exemplo, a estímulos que são extremamente intensos, alimentos ultraprocessados, redes sociais, filmes adultos que estão disponíveis a qualquer hora, a um clique da tela. Tudo isso ativa todo o nosso sistema cerebral, porém de uma forma muito intensa. E agora nós chegamos ao coração da neurociência do vício. Existe um conjunto de estruturas cerebrais conhecidas como sistema de recompensa. Ele não foi criado para produzir prazer, como muitos dizem. Foi criado para ensinar o seu cérebro sobre aquilo que vale a pena ser repetido. Quando nós fazemos algo importante para a nossa sobrevivência, ocorre um aumento de atividade dopaminérgica em regiões como, por exemplo, a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Essas estruturas, elas comunicam constantemente um com o outro, e essas áreas elas são responsáveis, por exemplo, pela memória, pelas emoções e pelo planejamento. É como que o seu cérebro dissesse: isso foi importante, guarde esse comportamento e repita novamente. E é exatamente nesse mecanismo que também é ativado pelas drogas ou pelos comportamentos que são potencialmente viciantes. Existe um mito que está sendo difundido na internet sobre o hormônio da felicidade ou o hormônio do prazer. Na verdade, a dopamina ela não funciona dessa maneira. Ela está muito mais relacionada aos desejos ou às motivações e à expectativa de recompensa. Imagina uma pessoa que gosta muito de chocolate. Curiosamente, a maior liberação da dopamina ela costuma acontecer antes da primeira mordida. Ela acontece quando ela vê, quando ela sente o cheiro ou quando ela imagina. O cérebro ele compreende antecipar essas recompensas e por isso muitas pessoas sentem vontade intensa mesmo sem realizar aquele comportamento. E essa antecipação que torna o vício tão poderoso. A psiquiatra doutora Anna Lembke, ela propõe uma ideia central muito interessante. Segundo ela, o prazer e a dor, elas funcionam como dois lados de uma balança. Quando nós experimentamos muito prazer em pouco tempo, o cérebro ele tende a restaurar um equilíbrio. Mas como ele busca esse equilíbrio? Reduzindo a sensibilidade aos estímulos prazerosos e aumentando a sensação de desconforto. Isso explica porque uma dose antes era totalmente suficiente e agora ela deixa de produzir o mesmo efeito. Esse fenômeno ele é conhecido como tolerância. A pessoa ela precisa de doses maiores, mais tempo, por exemplo, na internet, nas apostas, na pornografia, no álcool. Não porque ela queira exagerar nessa dose, mas porque o seu cérebro ele passou a responder menos ao mesmo estímulo. E essa é uma das contribuições mais importantes da doutora Anna Lembke no livro Nação Dopamina. Compreender que o problema não é apenas buscar o prazer, mas é viver em um ambiente de recompensas intensas e constantes, no qual o seu cérebro ele vai perder gradualmente o seu equilíbrio. Existe uma região do nosso cérebro que ele é responsável pelo planejamento, julgamento e pelo autocontrole. É o córtex pré-frontal. Quando ele funciona de forma adequada e saudável, nós conseguimos dizer, por exemplo, não. Isso não vale a pena ou eu vou pensar nas consequências. Entretanto, no processo de dependência ocorre uma diminuição dessa capacidade do sistema de exercer o autocontrole sobre esses estímulos, esses impulsos. É como você estivesse dirigindo e pisando fundo no acelerador e os freios ficassem cada vez mais fracos.
É por isso que muitas pessoas, sinceramente, elas desejam parar de praticar tais comportamentos, mas ela encontra uma enorme dificuldade para manter essa decisão diante desses gatilhos do dia a dia. E agora surge uma pergunta muito importante: como saber quando um comportamento prazeroso ele deixa de ser saudável e passa a ser um vício? Essa é uma questão fundamental, porque todo vício ele começa de uma forma aparentemente inofensiva. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou desenvolver uma dependência. O processo ele costuma ser gradual, silencioso e progressivo. Muitas pessoas acreditam que a quantidade ela determina o vício. Na verdade, o mais importante é a gente ter a ideia do impacto daquele comportamento que vai ser provocado na vida da pessoa. Alguns sinais merecem toda a nossa atenção. Primeiro, a perda de controle. A pessoa ela estabelece limites, mas ela não consegue cumpri-los. Dizer que ficará, por exemplo, apenas 10 minutos nas redes sociais e ela acaba passando 2, 3, 4 horas na frente ali do telefone celular. Segundo é a tolerância. O comportamento ele precisa aumentar para produzir o mesmo efeito. Aquilo que antes satisfazia, agora deixa de ser suficiente. O terceiro é a abstinência. Quando uma pessoa ela interrompe um determinado comportamento, aí sim surge a irritabilidade, a ansiedade, a inquietação ou uma intensa sensação de vazio. Nem sempre a abstinência ela é física, muitas vezes ela é emocional. O quarto é o prejuízo nas áreas mais importantes da vida: relacionamentos, trabalhos, estudos, saúde física, saúde mental. Elas começam a ser comprometidas. O quinto é a persistência apesar da consciência. Mesmo sabendo dos prejuízos, a pessoa continua repetindo esse comportamento. Essa talvez seja o sinal mais característico da dependência. Um dos conceitos mais importantes da psicologia chama-se gatilho. Gatilhos são estímulos internos ou externos que vão aumentar a probabilidade de ocorrer um determinado comportamento. Ele pode ser lugares, pessoas, horários, emoções ou pensamentos. Imagine uma pessoa que esteja tentando largar o vício do cigarro e ao sentir o cheiro, por exemplo, de um café, automaticamente surge a vontade de fumar. Nesse caso, o café ele acabou tornando-se um estímulo associado ao cigarro. Isso acontece porque o cérebro ele aprende por meio de associações. Por isso, tratar um vício não significa apenas retirar as substâncias ou interromper esse comportamento. É preciso compreender quais são as situações que vão alimentar todo esse ciclo. A terapia cognitiva comportamental, mais conhecida como TCC, era uma das abordagens psicológicas com maior respaldo científico para o tratamento de diferentes transtornos que são relacionados, por exemplo, ao uso de substância e alguns comportamentos aditivos. O seu princípio é relativamente simples. Os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e as nossas emoções influenciam nos nossos comportamentos. Imagine o seguinte pensamento: eu já recaí uma vez, nunca mais eu vou conseguir. Esse pensamento ele produz uma desesperança e a desesperança ela vai reduzir a motivação e a baixa motivação aumenta cada vez mais o risco de recaída. Outro aspecto importante é o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. O paciente ele aprende estratégias para lidar com ansiedade, com estresse, com a frustração e o desejo intenso sem recorrer a esses comportamentos aditivos. Além disso, a TCC ela vai trabalhar com a prevenção de recaídas, ensinando a reconhecer situações de riscos antes mesmo de levarem a esse comportamento tão problemático.
enquanto a TCC ela vai enfatizar a relação entre pensamentos, emoções e comportamento, eu não posso deixar de falar sobre a psicologia humanista, que ela vai ampliar o olhar para a pessoa como um todo. Carl Rogers, ele definia que todo ser humano ele possui um potencial para crescer, desenvolver-se e encontrar novos caminhos quando ela está em um ambiente de aceitação, de empatia e de autenticidade. Muitas vezes por trás da dependência existe uma experiência tais como a dor emocional ou a solidão, trauma, uma baixa autoestima, uma dificuldade para estabelecer vínculos saudáveis. A psicologia humanista, ela convida o indivíduo a olhar para essas necessidades de uma forma muito profunda. Ela busca fortalecer o autoconhecimento e favorecer uma reconstrução da sua identidade para que aquela pessoa deixe de se enxergar apenas como um dependente e passe a reconhecer as suas capacidades, os seus valores e as possibilidades de mudança. Um dos maiores erros é acreditar que uma recaída, por exemplo, ela significa que todo o tratamento ou todo o processo ele foi perdido. Na realidade, as recaídas, elas podem fazer parte de todo o processo de recuperação. Elas devem ser analisadas e deve ser perguntada o que aconteceu ou qual foi o gatilho, quais as emoções estavam presentes no momento da recaída, o que pode ser feito de forma diferente para evitar uma próxima vez. Transformar a recaída em um aprendizado, ele costuma ser muito mais produtivo do que transformá-lo em um motivo de culpa. Isso não significa normalizar recaídas, mas sim compreendê-las como uma oportunidade de fortalecer as estratégias de prevenção. É muito difícil uma pessoa conseguir vencer o vício completamente sozinha. Família, amigos, grupos de apoio, profissionais da área da saúde desempenham um papel fundamental nesse processo de recuperação. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, é uma demonstração de coragem. Da mesma forma que uma pessoa ela procura um cardiologista para cuidar do seu coração, faz todo sentido buscar um apoio psicológico e, quando necessário, um apoio psiquiátrico para tratar dessa dependência. Tem uma mensagem que eu gostaria que você guardasse no fundo do seu coração. O vício não é uma sentença definitiva de fracasso ou de morte. O cérebro ele possui características extraordinárias chamadas, por exemplo, neuroplasticidade. Isso significa que ele é capaz de aprender, de adaptar-se e de reorganizar toda a conexão ao longo da sua vida. Esse processo ele vai exigir tempo, persistência e muitas vezes uma ajuda especializada ao longo da sua vida. Cada pequena escolha, cada não, ele tem que ser feito, tem que ser dito de forma diária e isso fortalece o seu comportamento. Talvez a liberdade ela não comece quando a vontade ela desaparece. Talvez ela comece quando, mesmo diante da vontade, você decide agir de uma forma diferente, de uma forma correta. E é essa capacidade que pode ser desenvolvida e fazer com que você retome a sua vida, que você mude o seu rumo e não se torne mais dependente de nenhum vício. Se alguém próximo a você, ou até mesmo você está enfrentando algum vício, saiba que procurar ajuda é um passo extremamente importante. E o conhecimento, ela é uma ferramenta poderosa, mas ela alcança o seu verdadeiro valor, ou seu verdadeiro sentido, quando ela é transformada em ação. Deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Muito obrigado.